Vamos falar hoje de corrente elétrica, né? É um tema bastante importante, né? Faz parte do nosso dia a dia e ele é bastante cobrado aí nos vestibulares aí, né? Então é importante, para falar de corrente elétrica, a gente tem que ir lá no que se acreditava ser a menor partícula, né? Que temos, onde temos, né, as partículas carregadas, né? Então nós temos a carga elétrica, né, a carga elétrica de um corpo. Naturalmente, o corpo possui número de elétrons e de prótons em quantidades iguais, então ele é naturalmente neutro, né? Quando o número de prótons e o número de elétrons são iguais, a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe que a carga do corpo é neutra, né? E por algum processo, né, muitas vezes natural, outras vezes provocado pelo homem, né, você consegue desequilibrar, né, criar uma diferença entre prótons e elétrons, lembrando sempre que o próton fica dentro do núcleo. A gente vai ver aqui o modelo de Rutherford, de 1911, onde no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Então você não consegue mexer nos prótons, né? Você tem que trabalhar com quem? Com os elétrons, que a gente chama de elétrons livres, né, que estão nas camadas mais externas. Então você consegue retirar elétron ou adicionar elétron. E esse processo de adicionar ou retirar faz com que esse corpo passe a ter uma carga elétrica, né? A gente vai chegar já nesse ver exatamente como que isso acontece, tá? Então o modelo de atômico de Rutherford, que é de 1911, ele trabalha, né, com o que se achava que era, né, a menor partícula possível, né? Onde a gente tem aqui no centro aqui, onde tem os nêutrons e os prótons, né, no núcleo, né? Isso aqui é o núcleo do átomo, né? E em volta do núcleo, onde nós temos a chamada eletrosfera, nós temos os elétrons que ficam se movimentando aqui. Esses elétrons é que podem, dependendo da característica do corpo, sair desse corpo, né, ou ser adicionado a esse corpo, tá? Cada um, elétron e próton, ele possui o valor da carga iguais, só tem uma diferença nos sinais, né? Nos sinais dessas cargas, né? Nós temos o elétron com a carga elétrica negativa, né? E nós temos o próton com carga elétrica positiva. Então, esse valor nós chamamos de carga elementar, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Então, esse valor é o que a gente entende como a menor carga possível. Então, todo corpo que possui carga vai ter uma carga que vai ser um múltiplo desse valor, de 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembrando que se for próton, é mais 1,6 vezes 10 a menos 19, e se for elétron, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem? Esses corpos, quando eles estão carregados, né, eles interagem de modo que pode haver uma relação de força entre eles, tá? Pode haver atração e pode haver repulsão, né? Então essa interação elétrica, essa figura mostra bem aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Uma carga positiva, que eu chamei de Q1, e aqui uma carga positiva, que eu chamei de Q2. Esses corpos têm cargas de mesmo sinal. As cargas de mesmo sinal, elas vão ficar sujeitas a uma interação elétrica que vai produzir forças de repulsão, tá? Então, forças de repulsão, elas vão aparecer quando você tem corpos que possuem cargas de mesmo sinal. Pode ser mais e mais ou menos e menos. A força vai ser de repulsão. E aí, se as cargas forem de sinais diferentes, mais e menos, nós vamos ter aqui uma força de atração. Tudo bem até aí? Tá? E a gente vai trabalhar daqui a pouco a questão da corrente elétrica, né? O que vem ser a corrente elétrica, né? A gente costuma dizer que a corrente elétrica é um movimento ordenado dos elétrons, né?
Esses elétrons, eles têm uma função, né? Essa corrente elétrica tem uma função que é o quê? Transportar energia, né? Quando o elétron sai de um polo do circuito, passa pelo equipamento, por exemplo, uma lâmpada, né? Ele vai deixar lá o que? A energia. Nesse caso da lâmpada, né? Ela vai pegar essa energia e vai transformar em energia luminosa. Aí esse elétron que passou por ele, pela lâmpada, perdeu energia, ele vai para o outro polo do sistema, né? Para recarregar, e aí o movimento contínuo aí, né? Para manter essa lâmpada acesa. Tudo bem? Quando a gente fala de descarga elétrica, corrente elétrica, né? A gente tem que lembrar que não é todo o corpo que você pode alterar, né, essa diferença de prótons e elétrons de modo que ele fique carregado, né? Alguns corpos ocorrem com maior facilidade, outros com alguma dificuldade e outros corpos são quase que impossível, vamos dizer assim, né? De você fazer com que ele fique carregado eletricamente. Então a gente separa em duas partes, né? Nós temos os condutores e temos os isolantes, né? O que são condutores, né? Condutores são aqueles corpos que têm facilidade em ganhar ou perder elétrons, tá? Esses corpos possuem o que a gente chama de elétrons livres, são elétrons que ficam nas últimas camadas e eles têm de fácil mobilidade, tá? E os isolantes que são corpos que dificultam essa saída ou entrada de elétron, né? Eles são isolantes, né? Borracha, madeira, o próprio ar ele é um isolante, né? E é lógico que no ar, dependendo do campo que for formado, né? Aí a gente tem as descargas elétricas, né? Aí ocorre as descargas elétricas, né? Os raios, né? Mas isso é numa situação assim extrema, né? Onde o campo elétrico atingiu um valor extremamente alto. De regra, o ar seria isolante, a água pura também é isolante, né? Então ali dificilmente você vai conseguir produzir uma corrente elétrica, né? Nós temos aí a definição, né? Condutores são os meios por onde os elétrons, né? Ou íons positivos e negativos, né? Se deslocam com facilidade, né? Por exemplo, metais e grafite. Aqui a gente colocou os íons também, por quê? Porque a gente tem a corrente elétrica ou corrente eletrônica que ocorre nos metais, mas a gente também tem a corrente que vai ser produzida, por exemplo, em um líquido, né? Então aí a gente vai ter íons que vão circular nesse líquido, né? Nós temos aí a corrente também que, por exemplo, numa lâmpada fluorescente, onde você vai ter tanto elétrons como íons também participando aí dessa produção dessa energia elétrica, tá? Além do mais, então, condutores são os meios por onde os elétrons, íons positivos e íons negativos, portadores de carga elétrica, né? É quem vai transportar energia, né? Ele se desloca com facilidade, né? Contrário do senso, né? Os isolantes, que são chamados de mal condutores, são os meios onde os elétrons, ou os íons positivos e negativos também, não se deslocam com facilidade, né? Borracha, plástico, vidro, água pura, madeira seca, porcelana, todos esses locais, né? O material por onde há uma grande dificuldade de passar corrente, ou são maus condutores, eles são chamados também de dielétrico, certo? E está aí o que eu acabei de falar, né? Isolante elétrico, também chamado de dielétrico. É o meio por onde a corrente vai ter muita dificuldade para passar, né? Ele acaba, de certa forma, impedindo a passagem da corrente. Então vamos entender aqui como é que ocorre aí essa corrente elétrica, né? Então nós temos aqui
um fio de cobre de 1 grama aproximadamente de massa, né? Ele tem aproximadamente, olha só, 10 elevado a 22 elétrons livres. É uma quantidade grande de elétrons, né? Só que o que acontece, né? Uma vez que eu tenho o fio, simplesmente o fio, eu tenho aqui os elétrons que ficam caminhando aqui dentro, né? Caminhando aqui dentro, eles não têm... eles estão de uma forma desordenada, né? De uma forma desordenada, tá? Então, o que acontece? Nessa situação, eu não tenho a produção da corrente elétrica, tá? Eu não tenho a produção da corrente elétrica, né? Sem nenhum contato, né, os elétrons vão estar se movimentando desordenadamente. O contato que se fala aqui é você conseguir criar uma diferença de potencial para que esses elétrons fiquem de uma forma ordenada, tá? Então, do jeito que está aqui, sem nenhum contato, o movimento deles é desordenado. Desordenado. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai criar, né, um campo elétrico, né? Nós vamos criar um campo elétrico para que possa o quê? Para que os movimentos dos elétrons, né, eles se tornem de uma forma ordenada, né? Ordenada, de modo que aí a gente passa a ter então, né, a presença aí de uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica, certo? Então eu tenho aqui o fio, né? Aqui nós temos os elétrons. Aqui a gente vai fazer o que? A gente vai ligar, né? Nós vamos ligar esse fio a uma bateria, pode ser uma pilha, né? De modo que eu tenho aqui o meu polo maior, que é o polo positivo, né? E aqui a gente vai ter o polo menor, ou de menor potencial, né? Que seria o polo negativo, né? Quando a gente faz isso, o que acontece? Os elétrons que têm carga negativa, né, eles vão buscar esse polo, que é o polo de maior potencial. Tá? Então, o que acontece com os elétrons? Os elétrons vão vir para cá, eles vão descer. Ó. Na medida que eles descem, né, para cá, aí depois aqui eu tenho o polo de menor, né? Então ele sai daqui, passa pelo fio, desce aqui. Tá? Então, isso aqui é um gerador, né? A gente vai ver mais para frente, né? Que eu vou indicar pela letra I, de gerador. A gente entende o seguinte: quando eu faço isso, quando eu crio esse potencial, eu passo a ter agora um campo elétrico, né? E o campo elétrico ele vai ter o sinal contrário aos dos elétrons. Então, esse campo elétrico ele vai ter esse sentido. Ó. E ele é uma grandeza vetorial, né? Então, ele tem módulo, direção e sentido. Tá ok? E aqui a primeira coisa que vai acontecer a gente vai determinar agora o sentido convencional da corrente elétrica. Tudo bem? Porque quem anda aqui são os elétrons, né? O elétron ele vai no sentido contrário do campo, né? O elétron ele vai buscar o polo de maior potencial, certo? E a corrente elétrica, por convenção, a corrente elétrica ela vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Então, a minha corrente ela vai ter o sentido, como se fosse o sentido de cargas positivas, né? A carga positiva viria para a direita buscando o polo negativo, tá? Então, isso é importante a gente guardar, né? Que nós temos o sentido do elétron e o sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica é contrária à do elétron e ela é igual ao do campo elétrico. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então nós temos a intensidade de corrente elétrica aí, né? Que vai estar relacionado com a quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada seção do fio, tá? Por unidade de tempo.
Então a gente vai ter, a gente vai ver mais para frente, né, a fórmula onde eu tenho a corrente elétrica, né, posso chamar de corrente média, né, que ela vai ser a relação entre, deixa eu só alterar aqui, essa corrente média, né, ela vai ser igual à variação de carga, nós chamamos de ΔQ, dividido pela variação do tempo. Então aqui a gente tem a nossa formulinha de cálculo de corrente elétrica, tá? Corrente média, né? Lembrando que a unidade de carga é o coulomb, né? A unidade de carga é o coulomb e a unidade de tempo é o segundo. Então isso aqui vai nos dar a nossa unidade de corrente elétrica, que é o A de ampere. A corrente elétrica vai ser dada em ampere. Tanto para a corrente como para a carga, nós temos os chamados submúltiplos, né? No caso aqui, submúltiplo do ampere, nós temos aqui a tabelinha, elencando aí, ó. Nós temos o miliampere, né? Miliampere. Nós temos o microampere, o nanoampere e o picoampere. Então esses valores, né, esses múltiplos, eles serão apresentados, né, nos exercícios, por exemplo, dessa forma aqui, né, 1 miliampere. Quando a gente for trabalhar com os cálculos, a gente vai ter que pegar esse mili e transformar, substituir ele por 10 a menos 3. Então 1 miliampere é 10 a menos 3 ampere. 10 a menos 3 ampere. 1 microampere é 10 a menos 6 ampere. 1 nanoampere é 10 a menos 9 ampere. E 1 picoampere é 10 a menos 12 ampere. Tá? Tanto para ampere como para corrente, para carga, né? Coulomb. Tudo bem? Então a gente vai ver agora que dependendo do material aonde a corrente elétrica é produzida, nós vamos ter um nome, né? Conforme o material que ocorre o fluxo dos portadores de cargas, tem-se diferentes tipos de corrente elétrica. Então, os tipos de corrente, né? Corrente eletrônica, né? A corrente que vai ser produzida, eletrônica, de elétrons, né? Em metais, né? Material sólido, né? Então, nesses condutores, há a formação de uma nuvem eletrônica constituída de elétrons fracamente ligados aos átomos, mas confinados no condutor. Esses elétrons livres são os portadores de carga, tá? Que é onde lá a gente cria a diferença de potencial e essa corrente começa a circular, né? De forma ordenada. Tá? Nós temos também a corrente iônica, né? Que é a corrente que vai ser produzida em soluções eletrolíticas, né? Soluções eletrolíquidas. Então eles vão ter como portadores de carga elétrica os íons, tanto positivos como negativos, tá? Tanto positivos como negativos. A produção da corrente elétrica vai ser em função desses dois íons. Os dois vão produzir corrente elétrica, tá? Nós temos a corrente mista, que isso aí é produzido nos condutores gasosos, né? O exemplo aí é a lâmpada fluorescente, né? Então, é um gás isolante, porém, a ação de um intenso campo elétrico, ele pode ser ionizado, né? E é onde você vai ter a produção, transformando, né? Íons positivos, elétrons livres, todos portadores de carga elétrica, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter isso na produção de uma lâmpada fluorescente. Certo? Tudo bem até aqui?